Olá, seja muito bem-vindo ao canal Josias Santos e esse é um vídeo podcast, vamos chamar assim, aí sobre psicologia e o tema é timidez. Isso aqui é a novidade, está estreando o F5 Psicologia, vai ter muito mais matéria para vocês, mas temos que dar a estreia aqui. Então vamos começar com esse vídeo podcast. Mas antes de começarmos, ei, você que entrou aí nessa matéria e quer saber mais sobre esse podcast, não é inscrito ainda, então vou esperar você se inscrever. Vai aí nesse botão vermelho que está aí, ó, bem grande, vermelho, escrito inscrever-se, inscreve-se aí. Se inscreveu? Beleza, agora só mais uma missão para você. Então vai aí do lado, aí se está com o seu celular, ou ativa o sininho. Ativa o sininho que você vai receber notificação no seu smartphone quando sair aí matérias aqui no canal Josias Santos, beleza? Eu espero você deixar o sininho ativado e também eu conto com o seu comentário depois que você ouvir todo esse vídeo podcast aí, tá bom? Beleza? Vamos à matéria então. Muito obrigado por ter se inscrito, ativado o sininho, melhor, e também deixado o seu comentário. E compartilha com quem é tímido esse podcast aí para ver se encaixa com algumas pessoas. Muito obrigado e vamos à matéria. Vou ficar um pouco desfocado aqui, que eu vou estar lendo essa matéria científica para vocês, beleza? Vamos ao vídeo podcast sobre timidez. A ciência por trás da timidez. A genética ou nossas experiências definem a extroversão ou a introversão. Ser tímido ou introvertido é a mesma coisa? Vejam que os especialistas já sabem. A ideia de se enturmar em uma festa te tira a vontade de sair de casa? Ou só de pensar em fazer uma apresentação para uma sala cheia de pessoas te faz ficar angustiado dias antes desse evento de fato acontecer? Se sim, então você não está sozinho. Akindele Michael era um garoto tímido, crescendo na Nigéria. Ele passou muito tempo no interior da casa de seus pais. Estes, aliás, não são tímidos. Michael acredita que sua criação dentro da casa explica sua timidez. Ele está certo? Em parte, sim, responde Talia Eli, professora de genética do desenvolvimento e do comportamento de King's College London. Pensamos na timidez como um traço de temperamento, e temperamento é uma espécie de precursor de personalidade. Explica. Quando uma criança muito pequena começa a se envolver com outras pessoas, você percebe uma variação no conforto que se sente ao falar com um adulto desconhecido. Eli diz que apenas cerca de 30% da timidez como característica se deve à genética. O resto vem com uma resposta ao entorno. A maior parte do que sabemos sobre a genética da timidez vem de estudos que comparam estas características em gêmeos idênticos, cópias genéticas perfeitas um do outro. Com gêmeos não idênticos que compartilham apenas metade dos mesmos genes, na última década, cientistas como Eli começaram a examinar o DNA em si para tentar encontrar variantes genéticas que possam afetar a personalidade e a saúde mental. Cada variante genética individual tem um efeito minúsculo, mas quando você considera as milhares de combinações possíveis, o impacto começa a ser mais perceptível. Mesmo assim, a influência dos genes na timidez não pode ser tomada isoladamente. Não haverá 10 em 100 genes envolvidos. Haverá milhares, diz Eli. Então, se você pensar em todo o genoma de ambos os pais de uma criança, existem centenas de milhares de variantes genéticas relevantes. Assim, o ambiente é quase mais importante para desenvolver esses tipos de características, ela diz. Uma das coisas interessantes sobre genética é que isso nos leva a nos conectar com aspectos do ambiente que correspondem às nossas predisposições reais. Por exemplo, uma criança tímida pode ser mais propensa a se isolar em um playground, assistir a outros em vez de se envolver.
Isso faz com que a criança assim se sintam mais confortáveis estando sozinhas, porque isso se torna uma experiência recorrente. Não que seja um ou outro, são ambos genética a ambiente, trabalhando juntos, diz a pesquisadora. É um sistema dinâmico e, por causa disso, é sempre possível mudá-lo através de terapias psicológicas. Daí a importância da psicologia. A timidez é necessariamente uma coisa ruim? Short Foster, psicóloga clínica do Centro de Transtornos de Ansiedade e Trauma em Londres, diz que a timidez em si é bastante comum, normal, não causa problemas, a menos que se transforme em uma ansiedade social maior. Foster diz que as pessoas que busca ajuda quando estão começando a evitar coisas que precisam fazer, como falar em outras no trabalho, socializar ou estar em situação em que acham que serão julgadas. Ele acredita que podem haver razões evolucionárias para as pessoas desenvolverem traços de personalidade tímidos. Era útil ter pessoas do grupo lá fora, explorando e participando de novas comunidades. Mas também era útil ter pessoas mais avessas ao risco, conscientes das ameaças. Estas faziam um trabalho melhor protegendo os filhotes jovens, por exemplo, diz Elley. A pesquisadora avalia que a terapia cognitivo-comportamental, TCC, é mais eficaz para pessoas com timidez e ansiedade social. Essa terapia, baseada em evidências, funciona tentando mudar padrões de pensamento e comportamento. A TCC ajuda, por exemplo, a identificar pensamentos negativos ou comportamentos que acreditamos nos ajudar, mas, na verdade, podem estar gerando mais ansiedade social, como ensaiar com antecedência uma fala ou evitar o contato visual. Às vezes o problema é que as pessoas tímidas que sofrem com situações como falar em público muitas vezes estabelecem padrões muito elevados para como essas situações devem se desenrolar, explica Foster. Elas podem achar que não podem tropeçar nas palavras ou que tem que ser tão interessante que todos devem ficar totalmente fascinados no que estão dizendo o tempo todo. Se essas pessoas forem capazes de aliviar um pouco da pressão sobre si mesmas, de fazer curtas pausas para respirar, a ansiedade pode ser um pouco aliviada. Tá aí uma ótima dica às pessoas ansiosas e que têm medo de falar em público. Então, fica aí essa super dica para vocês. Você precisa ter mais tranquilidade ao falar, você não precisa ser expert ao estar falando em público ou para pessoas. Você precisa aprender a controlar, saber que ser humano é ser humano, está aí a qualquer momento é possível errar sim, mas está em você aprender a controlar isso. Vamos continuar. Outra coisa que pode ajudar é se concentrar externamente no que está acontecendo ao redor, em vez de internamente em como a ansiedade está fazendo você se sentir fisicamente. Conectar-se no público em vez de si mesmo pode contribuir. Desafiar-se a estar mais aberto a novas situações também pode ajudar. Quanto mais você puder se envolver em situações sociais, mais confiante ficará. Mas lembre-se de abordar estas situações sociais de uma maneira nova também. Ou seja, é importante mudar o script, o roteiro. Pergunte a si mesmo o que mais teme sobre situações sociais. Você está preocupado em parecer chato ou ficar sem coisas para dizer? Quanto mais você conhecer sua ansiedade, mais poderá começar a desafiá-la. Qual a diferença entre timidez e introversão? Joyce Sun, doutoranda na Universidade da Califórnia em Davis, que pesquisa psicologia por trás da personalidade, destaca que a timidez e a introversão não são a mesma coisa.
Enquanto para muitas pessoas a introversão tem a ver com interesse em explorar pensamentos. Para os psicólogos, ela faz parte de uma dimensão diferente da personalidade. Abertura a experiências. Pessoas tímidas são comumente introvertidas, mas elas também podem ser extrovertidas, cuja ansiedade atrapalha a sociabilidade. Os introvertidos não tímidos podem ser socialmente hábeis, mas que preferem a própria companhia. Sun diz que a personalidade é consistentemente um dos mais fortes indicadores da felicidade. A extroversão tem associação especialmente consistente com o bem-estar. Olha só, muito interessante essa parte aqui. As pessoas que são extrovertidas tendem a experimentar mais sentimentos de entusiasmos e alegria, enquanto as introvertidas tendem a sentir essas coisas com menos frequências. Explica. Mas os introvertidos poderiam absorver um pouco dessa alegria e entusiasmo, simplesmente agindo de forma extrovertida. Sun e seus colegas fizeram um experimento. Eles pediram para as pessoas agirem com extroversão por uma semana inteira, um tempo demorado para quem é tímido. Pedimos a elas que agissem de forma ousada, falando ativa e assertiva o máximo possível. Lembra? A equipe descobriu que para pessoas normalmente extrovertidas, agir conscientemente desse jeito ao longo de uma semana significa que elas experimentaram mais emoções positivas e se sentiram mais autênticas. Mas as mais introvertidas não experimentaram essa injeção de emoções positivas. Aquelas extremamente introvertidas chegaram a se sentir cansadas e experimentaram mais emoções negativas. Eu acho que a principal lição provavelmente, é demais pedir às pessoas introvertidas ou mais tímidas que sejam de forma extrovertidas por uma semana inteira. Mas elas podem considerar atuar extrovertidamente em algumas poucas ocasiões de Sun. É a cultura? Vimos como o ambiente desempenha um papel importante no fato de sermos tímidos ou não, mas a cultura também pode influenciar. Disse que os Estados Unidos valorizam um comportamento confiante e extrovertido, em detrimento das introversão. Enquanto estudos descobriam que em partes da Ásia, como no Japão e na China, é mais desejável ser quieto e reservado, atitudes em relação ao contato visual também variam enormemente de país para país. Chris Hai-Sanken, professor aposentado dos Estados Unidos, asiáticos no Ball State University, diz que enquanto um bom contato visual é esperado e valorizado no Ocidente, é visto como sinal de desrespeito e desafio em outras culturas, incluindo asiáticos e africanos. Olha só o quanto é importante aí o contato visual. Em alguns lugares é ofensa, em outros lugares é realmente uma coisa a se pensar melhor. Quanto menos contato visual esses grupos tiverem com um indivíduo, mais respeito eles demonstram. Apesar dessas diferenças culturais, Sun diz que as pesquisas parecem mostrar que os extrovertidos tendem a ser mais felizes, mesmo nos países onde introversão é mais respeitada. Mas o grau de felicidade é menos acentuado nesses lugares. Assim, embora a pesquisa sugira que os extrovertidos acabam sendo mais felizes onde quer que estejam no mundo, ser introvertido não é necessariamente negativo, assim como ser extrovertido nem sempre é positivo. Não pense na introversão como algo a ser curado, escreve Sun Kyan em seu livro O Poder dos Quietos. Há uma correlação zero entre ser o mais falante e ter as melhores ideias. Este artigo foi adaptado por Wilson Kill, um episódio do programa radiofônico Christians do Serviço Mundial da BBC, apresentado por Daisian Navean
produzido por Chan Edwards, para ouvir mais episódios no Conscientes em Inglês. É isso aí, pessoal. Esse foi aí mais um vídeo podcast para vocês aí sobre a timidez. Vamos ver como que ficou. Isso é mais um teste. Se vocês gostarem de fato dessa matéria, a gente vai fazer mais vídeos podcasts para vocês, tá bom? Então deixe seu comentário, fale que pode mudar. Esse foi mais um teste e a gente volta com vocês aí com mais notícias e atualidade. Muito obrigado você que não é inscrito, se inscreve aí e não esquece de deixar seu like e compartilhar essa matéria, beleza? Forte abraço e até a próxima. Fiquem todos com Deus.